isso é um assunto que eu queria explorar melhor com vocês, né? Que anos atrás a gente falava muito sobre a economia de APIs, né? Como que um mundo com negócios expostos no mundo através de APIs poderia transformar o ecossistema. Falava-se muito nessa palavra de ecossistema ainda, né? E eu acho que ainda se usa muito esse termo, né? Então cada corporação, cada negócio, ele proprietariamente se exporia, não sei nem se diz essa palavra, né? Mas foda-se, aqui é um podcast de tecnologia, a gente tem direito de errar o português, foda-se. Então, estaria exposta aí para o mercado, para o ecossistema, para poder trocar e enviar informações. Quando a gente fala do mundo open, está entrando num outro nível, que é uma padronização interoperável dessas informações em nichos de negócio, né? Então, quando eu vou falar de saúde, eu sei que eu posso falar assim sobre saúde, não importa quem é o player que está ali, que eu vou poder trocar essas informações e me comunicar de forma razoavelmente padronizada, né? Isso já é realidade para a saúde em alguns casos, é realidade para finanças agora em outros casos, mas o Gabriel deu o exemplo do delivery, né, que tem uma iniciativa semelhante para você ter um open delivery e tal. Vocês acham que isso é tendência e qual é o potencial dessa parada para o futuro? Putz, você falando, eu pensei assim, ó, eu acho que lá em 2000, as empresas, a indústria começaram a criar algumas, né? Enfim, você usa web services, só que daí elas definiam seu padrão de autenticação e toda a questão da assinatura da mensagem, isso e aquilo. Então era bem ruim, mas já começou o movimento. 2010, daí não, vamos usar API REST, então autenticação a gente tem um padrão, só que toda aquela questão de usar o REST mesmo de uma maneira correta foi ignorada naquele momento. Então assim, pouco importa, me passa o código do cliente, sei lá o quê. Então o cara do outro lado tem que conhecer tudo, tem que conhecer o teu legado para fazer uma entender consulta. A regra de negócio minha para poder me consultar. Para poder te consumir, etc. Então, daí agora em 2020, década assim, e daí com as padronizações de mercado, que nem você colocou, é assim, putz, não, o cara não vai conhecer tua regra. Ele vai vir, vai fazer uma autenticação padrão, segura, ele vai falar, eu quero o extrato padronizado dessa maneira, vai vir, no caso do mercado financeiro, e vai vir um extrato padronizado. Então, se fazer um recap assim do que você está falando, é isso, mais ou menos, que a gente vem evoluindo aí nos últimos 20 anos de integração. E eu acho que, assim, eu sou um pouco descrente da evolução disso, aonde não existe uma concentração de players, então tem que ter poucos ali dominando tudo, e tem que vir um órgão regulador e bater a mão em cima falando que vai fazer. Porque quando eu olho para fora, o Open Finance, o Open Banking no mundo teve lugares onde a implementação veio forte pelo regulador, teve a mista e teve umas que foi market driven. Os Estados Unidos foi assim. Cara, os Estados Unidos tem a Plaid, que é uma empresa gigantesca lá, e ela se virou e ela faz o que a gente fala, o não regulado, ou talvez ela não faz Open Finance, talvez pro Melf ela não é empresa de Open Finance. Ela levantou quase $1 bilhão. Ela tem de funding, falando que é Open Finance, mas pro Melf ela polêmica. Mas ela faz essas conexões, etc. Então, assim, o Open Finance é ela lá. Porque ela se conectou em todo mundo, ficou gigante e, óbvio, estão tendo discussões lá pra padronizar e etc. Mas, assim, muito orientado ao mercado, estão até tentando ir pro lado do regulador. Só que aí fica travado, entendeu? Então, assim, se você faz... E aí, por exemplo, o que eu acho que o Brasil acertou muito? Se o Brasil tenta fazer amplo demais desde o começo, não dá pra vir pelo Bacen. Aí tem que parar lá na Câmara e discussões e Senado. Aí você já viu. Aí vai acontecer tudo, mas não vai sair isso. Tem países que estão nessa. Então os caras se travam ali tudo e tal. Então assim, veio muito forte porque o Banco Central. Então é um órgão regulador que tem muito poder no seu mercado de atuação. É um mercado concentrado. Então, se você bota as APIs funcionando em meia dúzia de instituições, você já tem um benefício para a população. E é um órgão que lidera com força. Isso, né? ele tem força e autonomia. E credibilidade, né? Porque tem muita agência reguladora, etc., que, na boa, galera caga. Exato. Que daí tá na mão mais da indústria. Exato.
Então, o Banco Central percebe que ele tem uma credibilidade de mercado, inclusive entre as próprias instituições financeiras, que permite que ele consiga conduzir isso com uma mão forte, né? Aí qual que é a beleza do negócio, assim? Isso está sendo montado existem a estrutura do Open Finance lá e tudo mais, que existem vários grupos técnicos que discutem todas as etapas de se montar as especificações e como é que vai ser. Não foram 3 empresas que sentaram lá e decidiram qual é o padrão. E aí, várias cadeiras diferentes estão sendo ouvidas. Então, tem os bancos, tem o pessoal de cartão de adquirência, tem as fintechs, tem as cooperativas. Então, você está dando oportunidade para a sociedade ali, ter seus diferentes representantes, dizer o que eles acham como deve ser. Diferente lá do Open Delivery, por exemplo, que, cara, algumas empresas se juntaram e fizeram um sistema fechado ainda. Uhum. Ele é open entre eles ali, né? Então, é um ecossistema sim, mas ele ainda é fechado, ele não é totalmente aberto. O nosso Open Finance aqui, o regulado, ele é aberto desde que você seja uma instituição regulada pelo Bacen, passe pelos processos lá e tal, e aí você pode entrar. Então, o que eu quero dizer, quando eu penso assim, putz, Open Health vai funcionar? Eu não sou o maior conhecedor, mas, cara, tem que ter quem que manda naquilo ali. Se essa pessoa manda... E aí, por exemplo, por isso que o Bacen tá muito alinhado e tem vários outros... Então, CVM vem junto, SUSEP tá andando na mesma direção, aí consegue levar o resto. Mas a partir do momento que algum desses ali fica mais fraco e tal, aí o negócio não vai andar naquela... Você tem toda a razão quando você fala sobre o peso do regulador. Em saúde, a gente está exatamente nesse ponto, né? Eu trabalho no mercado de saúde, trabalho com parte de interoperabilidade de dados e eu conheço inúmeras empresas que têm iniciativas de padronização, de transação de dados, etc. Existe esse protocolo que é internacional, que é o FHIR HR7, para poder ter esse tipo de transação organizada. As empresas elas tentam se auto-organizar para adotar o protocolo e adotar esse tipo de fluxo de forma organizada. Mas, por que isso não decola como decola o Open Banking, o Open Finance? É jogo de incentivo, né? Por que eu vou querer abrir meu dado? Por que uma pessoa, uma instituição que é super grande no mercado dela e os dados são a grande alavanca de negócio, por que ela vai ter incentivo a abrir isso pro mercado? Ela tem muito mais a perder do que ganhar. É isso que falta. Essa discussão é complicada, porque empresas de tecnologia, em 2000 e não sei quanto, Twitter, Facebook, Google, falaram assim, abrir minhas APIs é onde eu vou ganhar grana. Mas elas não davam crédito, pô. Não, mas mais que isso, elas tinham os dados. Pra que o Twitter ia falar, esquece meu aplicativo, posta da onde você quiser. Faz o cliente você. Acessa meu site, lê meus tweets aí. Coloca propaganda, cobra assinatura. Então, cara... Mas, deixa eu botar uma pimenta aqui pra ver vocês. E é a rede que o Elon Musk comprou, entendeu? Vai mandar geral embora, hein? Tá. Péssimo momento. Quando a gente fala desse tipo de jogo de interesse, a gente fala de uma visão que é padrão do mercado, né? Em saúde nós estamos assim. Eu acho que no Open Banking / Open Finance passamos por esse momento. A gente teve ali um momento de consolidação bancária que o banco ele te cercava de uma forma que você não podia sair do cercadinho dele. Exato. Cara, vem cá, eu tenho empréstimo, eu tenho café, eu tenho conta corrente, eu tenho tudo. E o cara tentava te cercar para você viver só nele. Quando a gente veio com o Open Banking, Open Finance, que o cara abre, a visão de mercado precisa começar a mudar e buscar oportunidades diferentes. Eu acho que falta a mão do regulador para que as empresas de saúde comecem a procurar também essas oportunidades, assim como aconteceu no mercado financeiro. Se virar, fala assim, cara, concorrência tá aí, a gente quer aumentar a competição, etc. A gente precisa criar melhores ofertas para o consumidor final. Ponto. Se mexe aí, não vai ficar confortável da tua vida nesse teu cercadinho. Porque assim, acho que diferente, voltando no exemplo lá do Twitter, todos os dados dos clientes já eram públicos. O tweet já tá aberto. O negócio do banco, quem é de fora, uma fintech que não conhece nada de um cliente, é um tiro no escuro, tipo, se você vai dar um produto pra pessoa. Que limite que você dá, coisas assim. Mas pensa assim, o Twitter, se ele não tivesse aberto, as APIs dele, etc e tal, a TV não ia conseguir integrar falando assim, mande um tweet, vai ficar aparecendo aqui na tela, fazendo isso, fazendo aquilo.
O cara teria que fazer um screen cap, ia ter que capturar a tela, ia ter que fazer um fake login, então não ia usar alguma outra coisa. Então, o que é o lance? Eu acho que não é uma economia de APIs, mas uma economia de dados. Ele sabendo que ele abrindo as APIs dele, ele ia ter um monte de dados, todo mundo ia usar ele, todo mundo ia twittar, mas todo mundo ia fazer. Eu acho que o ponto é justamente esse. Do ponto de vista de negócio, você entender que quando você fornece um dado, você também está recebendo do 10 mil informações, daí você tem a geolocalização do cara, você sabe que ele está fazendo a transação. Eu vou dar um exemplo do conflito de interesse que a gente tem, por exemplo, na área de saúde. Você vai sempre no mesmo hospital, Gabriel, você vai sempre ali, o cara tem teu prontuário. Aí você resolve ir para um outro hospital. Você fala, não, mas eu já tenho meu prontuário. Você é o dono do dado, o prontuário é teu. Se existisse um Open Health regulamentado, você ia chegar lá na recepção e falar, ó, tá aqui, autorização, instala o aplicativo, tá com o teu prontuário ali. Não é do interesse desse outro hospital que te atendeu a vida inteira passar os dados para outro, né? Mas por quê? Porque a visão é do tipo, não vou dar o dado que é meu. E as pessoas não conseguem olhar para tipo... Hoje que você é dono do teu dado. Exato. A LGPD vem para falar isso, assim, olha. Exato. É teu. Mas da mesma forma que você vai ceder o seu dado para alguém, alguém vai ceder o dado para você. Você tem que estar aberto para essas novas oportunidades. Sim. Que eu acho que aconteceu no financeiro e na saúde tá todo mundo aqui, ó. Mas assim, cada um cara, segurando seu pratinho na mão, mas, assim, entendeu? eu não me iludo que assim, não é o incentivo da grande instituição fazer assim, ele acha assim, hoje ele já vê a oportunidade, mas não é do incentivo dele fazer o Open Finance mais rápido do mundo, fazer que compartilhe dado liso e fácil, fazer o pagamento onde o cara inicia o pagamento e nem entra mais no app do bancão, só faz o pagamento na wallet, nunca mais foi lá. Então assim, ele precisa de tempo para se encaixar lá. Então, por isso que eu acho que ele tenta fazer a coisa. O mercado vai se acomodando, né? Exato, porque também não é maluco, ele não rasga dinheiro. Ele entende que vai para esse lado, ele entende que ali tem oportunidade para ele, porque, pô, beleza, o banco que tem, sei lá, tô chutando aqui, mas que tem maior concentração tem 25%. Mas os outros 75%, ele tá no outro bancão. Tem cliente mal servido lá também, ele pode puxar. Só que eu acho que o primeiro incentivo, e por isso que, na minha visão, não teve muitas iniciativas de agregação de dados, etc., antes de chegar o regulador e falar que vamos fazer, foi bem que justamente por isso. Cara, não vamos mexer nesse negócio, porque senão a gente vai começar um canibalismo antes da hora. Que imagina se tô chutando aqui, se em 2000, na época do Guia Bolso, tá todos os 4, 5 grandes bancos consolidando o dado um do outro no screen scrap, eles iam começar uma briga de taxa entre eles mesmo, antes da hora. Só que quando o Bacen veio e falou, irmão, vai acontecer. Não tinha um inspetor da escola pra falar, calma, galera, não briguem.